Deus, a paz do Senhor para a amada igreja. Estamos iniciando mais um culto à noite. Gostaria de ler uma passagem de Salmos 23. Eu acho que se encaixa perfeitamente com esse momento que nós estamos vivendo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para a gente dar início a esse culto. Senhor Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar transmitindo esse culto, Pai, para a tua igreja, Deus. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, Pai. Que teu Espírito, Senhor, venha inundar, Senhor, este lugar, Pai. Inunda este lugar com a tua presença, Pai. E todos aqueles que estão assistindo também possam sentir a mesma presença, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, os louvores. Abençoa a palavra, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, que chegue ao trono da tua glória, Senhor, como cheiro suave, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
sepultura suficiente no Egito para você nos trazer para morrer aqui, Moisés. O que irá ser de nós? O que irá acontecer, Moisés? E a palavra de Deus diz que Moisés falou para o povo: aquietai, aquietai, aquietai e vede o grande livramento de Deus. E assim nós nos encontramos hoje, igreja. De um lado nós temos a pandemia, do outro a crise econômica, e a nação está no meio disso. A nação brasileira está no meio disso, assim como aconteceu com o povo de Israel. De um lado tinha o exército egípcio e do outro lado tinha o mar vermelho. Mas o Senhor diz nesta noite: aquietai-vos, aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor Deus nos dará. Oh, aleluia! E é com grande orgulho, é com muito orgulho que eu oro. Eu oro nesta noite pela minha pátria. Eu oro nesta noite. Oh, aleluia! É com grande orgulho, igreja, que nós vamos erguer a nossa bandeira, porque nós somos brasileiros. E como brasileiros nós vamos interceder pela nossa pátria nesta noite. Oh, aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Creia, creia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e feriram teu coração. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e feriram teu visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta
cura, Jesus. Recebe a cura. Recebe a cura agora. Nós oramos, intercedemos pela Itália também. Recebe a cura, nossos irmãos italianos. Receba a cura, Lombardia. Em nome de Jesus. Os nossos joelhos podem ir, os nossos pés não podem ir. Que a nossa oração chegue até vocês agora. Que a nossa oração alcance toda a nação brasileira nessa hora. Recebe a cura. Recebe a cura em nome de Jesus. Vírus, nós te repreendemos em nome de Jesus. E declaramos que essa
Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, amigos da Igreja Nova Vida de Santa Cruz. Nós nos encontramos aqui, ainda afastado do coletivo por conta do decreto do Ministério da Saúde, da recomendação do Ministério da Saúde. Estamos realizando esse culto, como fizemos na quinta-feira, para que esse culto, essa palavra, o louvor, você tenha a oportunidade de adorar a Deus na sua casa e receber uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Querido, o texto desta noite se encontra em Juízes capítulo 7, versículo 1 ao versículo 8. O tema dessa palavra é atributos dos valentes. O texto diz assim, de Juízes capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. E Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando daquele que se ajoelharem para beber. O número do que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo do vale. Querido, essa palavra nesta noite fala muito aos nossos corações. Nós entendemos que esse momento em que Gideão está com o povo de Israel foi um momento crucial, um momento singular, porque se olharmos para o livro de Juízes, nós vamos perceber que após a morte de Josué, o povo ficou sem direção, o povo ficou sem liderança, e as forças, não havia forças para se proteger contra os inimigos vizinhos, como os filisteus, os midianitas, os amalequitas, os cananeus. Em função da ocupação da terra de Canaã pelos hebreus, eles começaram a conviver com um tempo com esses povos vizinhos, e essa convivência com os povos vizinhos influenciaram culturalmente Israel, tanto a parte cultural como a parte religiosa. Israel foi perdendo a aliança com Deus, foi sendo influenciado pelos povos vizinhos e se afastando cada vez mais do Senhor, num ciclo de pecado, de distanciamento. Foi neste momento que Deus começou a levantar juízes para julgar o seu povo, julgar a terra. Que é muito importante a gente entender que Gideão foi levantado num tempo em que o povo seguiu o seu próprio caminho. Cada um fazia aquilo que parecia reto aos seus próprios olhos. E Gideão é levantado como um desses juízes. E tinha um grande desafio pela frente: vencer os midianitas. E a primeira coisa que Gideão fez foi convocar o povo para a batalha. Convocar o povo para estar preparado para esse grande desafio: vencer os midianitas. Para surpresa de Gideão, 32 mil homens se apresentaram para o combate. 32 mil homens se levantaram para guerrear. Mas havia um problema. Qual é o problema? Aos olhos de Deus, ainda era muita gente, era gente demais aos olhos de Deus. Deus não queria que esse povo se vangloriasse.
achando que a vitória seria alcançada pelas suas próprias mãos. Foi através, querido, da palavra de Deus, através da orientação que Deus deu a Gideão, dizendo: olha, ainda é muita gente. Esse povo precisa perceber que a glória é minha. Eu darei livramento, eu irei dar direção para o meu povo. Eu olho, querido, e percebo que são as vitórias vencidas pela fé que glorificam a Deus. São as vitórias vencidas pela fé que glorificam a Deus, pois ninguém é capaz de explicar essas vitórias, como elas ocorreram. Inicia-se então em Israel um processo de seleção dos valentes. Começa a ser feita uma peneira, separando os valentes dos medrosos, os valentes daqueles que não tinham coragem de prosseguir. E esses atributos eram indispensáveis para fazerem parte desses 300 homens. Você talvez esteja se perguntando qual é a relevância desse texto para hoje. Qual é a relevância desta palavra de Juízes capítulo 7 de Gideão, que Deus levanta Gideão para libertar o seu povo que estava vivendo um ciclo de pecado, de afastamento de Deus, influenciado pelos povos pagãos, influenciados pelos cananeus, midianitas, amalequitas. Talvez você esteja se perguntando aí do seu lugar, qual a importância desse texto para as nossas vidas hoje, agora. Querido, hoje esse texto, diante da situação delicada que nós estamos vivendo, esse texto talvez reflita muito daquilo que nós estamos enfrentando hoje. Muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão sendo influenciadas por aquilo que está ouvindo, pela mídia, e o coração está sendo tomado por um pavor, por uma intranquilidade, a paz está sendo roubada, querido. Por isso que eu acredito que esse texto pode nos ajudar a nossa reação, como a gente deve reagir diante dessas notícias que estão chegando diariamente, notícias que estão sendo compartilhadas no WhatsApp, no Facebook, nas mídias sociais, na TV, porque eu vejo, querido, que nós não somos produtos. Você, querido, não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Por isso esse texto fala sobre qual é a decisão que eu tenho que tomar esta noite. Qual é a decisão que você tem que tomar esta noite? Decida ser corajoso. Decida hoje ter coragem, porque foi o primeiro atributo exigido por Deus naquela peneira que o próprio Deus fez. Tinha 32 mil homens. Deus peneira aqueles homens e chega a 300 homens, porque um dos atributos indispensáveis para fazer parte daquele exército que Deus estava levantando era coragem. É por isso que a palavra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, mas de fortaleza, de amor, de moderação. O dicionário diz que coragem é bravura em tempo de perigo. Coragem é intrepidez, é ousadia, é firmeza. Deus o chamou para enfrentar o seu momento de crise, o momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo com firmeza, com equilíbrio. É por isso que a Bíblia diz, ela nos adverte em Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. No processo de qualificação para a batalha, o que Deus estava vendo era se tinha coragem no coração daquele povo que tinha se colocado para a guerra, para guerrear contra os midianitas. A palavra que nesta noite para as nossas vidas é: não tem como guerrear sem coragem, não tem como avançar diante do medo sem a coragem necessária para vencer o medo. Não tem como ir diante da nossa dificuldade, avançar diante das nossas barreiras, diante do pavor que está sendo estabelecido, instalado aí fora, sem ânimo, sem coragem. Esta palavra para a tua vida, para as nossas vidas é coragem para guerrear, coragem para ser separado como alguém escolhido por Deus para fazer a diferença diante desse quadro que está estabelecido lá fora. Coragem, querido. Diga para a pessoa que está ao seu lado: coragem, você precisa de coragem. Diga para a pessoa que está ao teu lado e na tua casa: você precisa de coragem. Aleluia, glória a Deus. Porque a falta de coragem
nos paralisa. A falta de coragem, querido, nos tira da frente de batalha. É por isso que a instrução de Deus a Gideão foi: anuncie, está no versículo 3, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo, todos aqueles que estiver com medo, pode ir embora para casa, pode ir embora do Monte Gileade. Então diz o texto que 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000 homens com Gideão. Eu olho para esse texto e vejo que o medo tem o poder de nos neutralizar. Fora que o medo ainda contamina aquele que está ao nosso lado. O medo, ele fragiliza aquele que está ao nosso lado. Se eu tiver com medo, a pessoa que está ao meu lado também pode ser influenciada pelo meu medo. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, diz assim: por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O medo, querido, pode influenciar as pessoas e mais, influenciar aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. O medo, durante a batalha, durante a crise, rouba, querido, o poder, a força necessária para vencer a batalha. Por isso, nesta noite, querido, eu quero dizer para você que é cristão, para você que serve ao Senhor, de onde vem a sua coragem, a nossa força? A nossa coragem não vem da nossa capacidade, não vem da nossa habilidade, nem da nossa destreza. A nossa coragem vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor, a força da igreja vem do Senhor, querido. E essa força vem do conhecimento que adquirimos do Senhor na nossa caminhada. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a minha força, a minha coragem vem do conhecimento, da minha experiência que eu tenho com Deus. E vem também da observação que eu faço daquilo que está escrito na palavra dele. Diz que o texto, capítulo 7, versículo 9, que Deus disse a Gideão: Gideão, vai até o arraial dos midianitas. Gideão vai na vanguarda do arraial e começa a ouvir o que eles estão dizendo. Um dos soldados midianitas disse que teve um sonho de que uma cevada vinha rolando e alcançava o arraial e derrubava a tenda. O outro soldado que estava com ele disse: olha, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. O Senhor nos entregou na mão de Gideão, querido. Coragem, atributo indispensável para ser um vencedor neste tempo que nós estamos vivendo. Tenha coragem, querido. É em tempo de crise que se separam os homens dos meninos. Coragem para vencer, coragem para superar, coragem para ir além. Esse é um atributo indispensável para que você vença esse tempo. Era um atributo que Deus estava exigindo daquele povo de Israel, aquele povo que tinha se levantado para guerrear junto com Gideão contra os midianitas. Deus peneira, Deus tira 22.000, depois 10.000 e sobram 300 homens com coragem, querido. Um outro atributo que eu vejo que é indispensável, querido, é o atributo chamado compromisso. A coragem me leva adiante, a coragem me faz partir para a batalha, mas é o compromisso, preste bastante atenção, é o compromisso que me faz permanecer na batalha. É o compromisso que faz me permanecer de pé. É o compromisso que me faz permanecer no campo, lutando. É o compromisso que me sustenta enquanto eu estou lá na batalha. Meu compromisso com Deus, meu compromisso com a igreja, meu compromisso em levar para aqueles que estão lá fora que existe um Deus que pode livrar a nossa terra dessa pandemia. O meu compromisso com Deus, a minha aliança com Ele, é o que vai fazer toda a diferença diante dessa sociedade aí fora, que está vivendo um tempo de pavor, um tempo de medo. A coragem, o meu compromisso com Deus. No texto nós vemos que os valentes eram selecionados. Os valentes foram selecionados. Como é que eles foram selecionados? Selecionados através da demonstração de compromisso. Como é que Deus fez isso? Deus adverte
Gideão dizendo para ele: olha, aquele que se agachar, pegar água na mão e lamber a água, esse você coloque à parte. Agora, aquele que se ajoelhar e colocar o seu rosto na água, esse você coloca do outro lado. O que Deus estava querendo dizer com isso através desse texto? Eu vou fazer a leitura para você, Juízes capítulo 7, versículo 5, diz assim: assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Olha, querido, o que o texto quer dizer? O texto quer dizer que a maneira de beber a água demonstraria um nível de compromisso ou a falta dele. O que se abaixou para beber a água, para pegar a água na mão, lamber como um cachorro, esse estava demonstrando estar atento. Ele estava preocupado com o inimigo. Ele estava percebendo ali naquele momento, se fosse alguma ameaça surgisse, ele estava ali imediatamente pronto para a ameaça. Mas aqueles que se ajoelharam, colocaram o rosto na água, esses estavam desatentos, esses não tinham compromisso nenhum de vigiar, de estar ali em prontidão se o inimigo viesse. Eu olho para esse texto e eu vejo, querido, que gente com compromisso é gente preparada, como aqueles homens que não ajoelharam, eles só agacharam, pegaram a água, trouxeram a água, lamberam a água, mas estavam atentos aos inimigos. Querido, nós temos que estar atentos. O povo de Deus precisa estar atento à ameaça que está aí fora, uma ameaça invisível, uma ameaça que vem minar a igreja, uma ameaça que vem tirar a igreja da comunhão. Nós temos que estar preocupados nesta noite, querido, com a ameaça espiritual que tem tentado minar a fé da igreja. Eu quero nesta noite falar ao teu coração que gente compromissada é gente atenta, gente que está vigiando. A Bíblia diz: vigiai e orai, querido. Eu preciso estar atento ao combate. Será que o inimigo está vindo pela direita, o inimigo está vindo pela esquerda? Querido, é tempo de vigiarmos, é tempo de estarmos preparados. Não existe zona neutra para o crente, querido. Não existe zona de conforto para o crente. Ele está numa batalha espiritual constante, esperando a volta do seu Senhor, aquele que vai voltar para nos buscar. Ele se chama Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, querido, eu quero dizer para você que não há trégua. Para você que é crente, que é cristão, não há trégua, não há tranquilidade enquanto nós estivermos aqui. Nós estamos diante de uma grande batalha. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. A igreja está de passagem nessa terra, querido. Por isso eu repito e digo para você: não existe zona neutra. É hora de buscarmos, é hora de clamarmos o Senhor, é hora da igreja sair dessa posição de neutralidade e avançar em direção ao inimigo. A Bíblia diz que um atributo ou dois atributos indispensáveis: o primeiro é a coragem, o segundo é compromisso, querido. São dois atributos indispensáveis para quem deseja fazer parte do exército do Senhor. Se você quer fazer parte do exército do Senhor, querido, saiba uma coisa nesta noite: Deus exige de mim, Deus exige de você coragem e compromisso. Eu posso ouvir uma amém de você? Aleluia! Compromisso e coragem. Eu concluo essa palavra, estou dizendo para a igreja que a igreja, pela graça e debaixo da sabedoria de Deus, que ela possa discernir que o Senhor tem nos separado como valentes para esse exército. É hora da igreja e os que fazem parte da igreja, desses homens e mulheres, se levantarem como valentes para essa nova tarefa, para essa obra que está sendo colocada nas nossas mãos, diante desse quadro delicado que nós estamos vivendo aí fora. O Senhor exige da igreja que ela se comprometa, que ela tenha coragem, porque para os covardes, medrosos, Deus está dizendo: volte para sua casa, volte para sua tenda. Coragem e compromisso. Que a igreja, querido, possa continuar, que a igreja do Senhor possa continuar com esse coração
disponível para Deus, entendendo que o Senhor está nos conferindo uma tarefa especial, uma obra especial. Porque se olharmos para a igreja do século 21, notaremos nela dois tipos de crentes: o crente envolvido e o crente comprometido. Existem muitos que estão envolvidos. O envolvimento reflete uma pessoa que não tem compromisso, reflete uma pessoa que não tem responsabilidade, apenas está ali naquele momento, se envolve naquele momento, mas a qualquer momento deixa a obra, deixa o campo de batalha e volta para casa porque é superficial. É por isso que Isaías capítulo 29, versículo 13 vai retratar bem o quadro dessas pessoas que estão na igreja, que são superficiais, que estão apenas envolvidas com a obra, envolvidas com a igreja, mas não têm compromisso. Isaías vai falar o seguinte: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existe um outro povo, querido, um povo comprometido, que se envolve, que tem aliança, que está conectado com Deus, que está ligado a algo, ligado a esta tarefa que eu falei para vocês aqui, ligado a essa tarefa de se levantar como valentes, como esses valentes de Gideão, esses valentes compromissados, esses valentes disponíveis para a obra, essa grande tarefa. Eu vejo na Bíblia exemplo de gente envolvida, pessoas envolvidas e pessoas comprometidas. Exemplo de pessoas envolvidas, podemos destacar nesta noite os 10 espias. Estavam envolvidos, mas na hora do aperto, na hora de declarar uma palavra profética, na hora de dizer o Senhor é conosco, o envolvimento não foi suficiente, porque apenas 2 homens, Josué e Caleb, estavam comprometidos com a obra. Eles disseram: se o Senhor prometeu, Ele nos dará essa terra. Se o Senhor se agradar de nós venceremos. Nós olhamos para a Bíblia e percebemos outras pessoas também, outros personagens também. Davi e os irmãos de Davi estavam envolvidos na batalha. Eliabe, Abinadab, Samar estavam envolvidos com aquela batalha, mas não tinham coragem de enfrentar o gigante, não tinham coragem de enfrentar Golias. Davi foi o único que disse: eu enfrentarei o gigante. Foi isso que ele disse para o gigante: você vem contra mim com escudo, com lança e espada, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Querido, nessa noite, que essa palavra entre no teu coração. Algumas pessoas estão perguntando: pastor, como é que vai ficar a igreja? O que vai ser da igreja agora? Um pastor amigo me perguntou: como é que vai ficar a igreja? A igreja vai fechar as portas? Eu disse para ele: a igreja não vai fechar as portas. Ah, mas se não dizimarem, se não ofertarem, querido, quem sustenta? Eu disse para ele: quem sustenta a igreja é Deus, não é o homem, não é o pastor. Quem sustenta a igreja é Deus. Eu disse para ele: quem é comprometido com a igreja. Quem é comprometido todo o tempo. Quem é fiel, querido, é fiel a todo tempo. A igreja não vai fechar as portas. Por quê? Porque eu acredito que Deus está levantando os remanescentes fiéis. Deus vai levantar esses remanescentes, gente sincera, gente verdadeira, gente que adora a Deus em espírito e em verdade, gente que entende que o evangelho precisa ser vivido dentro e fora da igreja. Eu acredito, amado do Senhor, que Deus está preparando um novo tempo, uma nova obra, realizando a sua obra com o seu povo, levantando o seu povo para um novo momento, dias melhores, para a glória do nome dele. Aleluia. Eu termino dizendo para você nesta noite: eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei como você está reagindo a tudo isso que está acontecendo lá fora. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja ansioso, mas eu quero te fazer um convite nesta noite a transformar esses sentimentos, que você está tendo, que estão surgindo em você, numa ponte de conexão com Deus, num tempo de você se conectar com Deus, porque eu creio que é através da graça de Jesus, eu creio que é através do amor de Deus e da bondade dele, que Ele, o Senhor Deus é capaz
momentos de sua vida. Eu creio nessa palavra, então eu digo para você, querido, confie no Senhor, creia hoje, creia sempre, aleluia. Você que me ouve, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, esteja longe, rompeu a sua aliança. Talvez a sua aliança foi quebrada por algo que aconteceu até mesmo dentro da igreja, algo que você ouviu, que você não digeriu bem. É tempo de você voltar para a casa do Senhor. É tempo de você voltar e se reconciliar e assumir a sua identidade de filho de Deus. Para você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero dizer para você que é hora de você confessar a Cristo, porque Cristo está voltando para buscar a igreja dele. O arrebatamento da igreja vai acontecer com você ou sem você. O arrebatamento vai acontecer e o Senhor está possibilitando você de reconhecer que tudo que está acontecendo aí fora é um momento, é uma advertência de que os tempos estão se findando. Então entregue a sua vida para Jesus. Volte para o Senhor, volte para a casa dele, volte para a aliança. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você. Se você pode, feche seus olhos. Quero que essa palavra entre na tua vida, no teu coração. Senhor, nós entregamos esse tempo que nós estamos vivendo em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus para que esse vírus seja afugentado e a tua igreja logo possa voltar para estar em comunhão novamente, mas diferente, restaurada, renovada, com coragem, com compromisso. Toma, Senhor, todos esses que dizem e falam por aí que são cristãos, toma todos eles em tuas mãos. Segundo a estatística, nós somos cerca de 40 milhões no Brasil. Ah, Senhor, a tua palavra diz que meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se quebrantar os seus maus caminhos, o Senhor é capaz de sarar a nossa terra. Ah, Deus, que esse povo se converta, que esse povo seja quebrantado, que tudo isso que está acontecendo sirva para o quebrantamento. Quantas pessoas, ó Deus, estão percebendo que não são tão autossuficientes assim, que não são tão independentes assim. Pai, eu oro, entregando todas elas em tuas mãos, entregando o Brasil, entregando, Senhor, o Rio de Janeiro. Hoje que foi um dia, Senhor, do jejum especial, de clamor pelos nossos governantes, de pedindo sabedoria para que eles saibam administrar bem esse tempo, para que não haja um colapso na economia, Senhor. Deus, nós te pedimos, intervenha na história do Brasil, Senhor. Não deixe, Deus, o colapso nos atingir, Pai. Não importa se isso é estratégia do homem para tirar o outro governo, Senhor, não importa o que está acontecendo, nós cremos na tua intervenção, nós cremos no teu agir. Senhor, que milagres aconteçam. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, não há sombra de variação no Senhor. Nós cremos em Ti e entregamos as nossas vidas, a igreja Nova Vida em Tuas mãos e aqueles que nos ouvem também em Tuas mãos. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.